Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, o Timão mantém uma inscrita em torneios internacionais, vamos falar sobre isso, e também sobre a quitação de salários atrasados para regularizar tudinho, Timão voltar para o Brasileirão, sem nenhum problema, pelo menos relacionado ao elenco. Vamos falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, rapaziada, a notícia dessa terça-feira, né? E é curioso como no Corinthians esse tipo de assunto ele repercute, ele reverbera. Porque isso, obviamente eu não tenho aqui dados concretos, mas eu sei que isso acontece em outros clubes. Mas é curioso, porque o Corinthians atrasou um dia relacionado ao 5º dia útil dos pagamentos relacionados ao mês de junho, que devem ser pagos em julho, e pronto. Virou um rebuliço. O Corinthians está atrasando salário, aquela coisa toda, está em débito com os atletas. A gente sabe, né, como o Corinthians vive problemas financeiros, políticos, administrativos, né, tá com uma presidência transitória, tem muitas pendências a pagar, tem muitos vencimentos, tem muitas dívidas. A gente sabe de tudo isso. Então, quando sai a notícia de que o clube atrasou o pagamento não só do elenco, tá, mas de funcionários do clube associativo também, obviamente isso gera uma repercussão maior. Mas, cara, isso não é, infelizmente, eu digo isso infelizmente, mas isso não é uma exceção. Não é só o Corinthians que passa por isso. E depois desse um dia de atraso, do 5º dia útil do pagamento que deveria ter sido pago, ele foi realizado. Pelo menos para os funcionários CLT, né, que estão lá, que tem carteira de trabalho assinada, né? Você que é funcionário CLT sabe do que eu estou falando. E os funcionários no modelo de PJ, né, de pessoa jurídica, que são prestadores de serviços, aí esses sim, até o dia 10, terão os seus salários recebidos. Então, não só o elenco profissional do Corinthians, mas também os funcionários que estavam com os salários atrasados em um dia, eles acabaram recebendo nessa terça-feira. O Corinthians regularizou tudo. Houve realmente, como tem acontecido, um problema de fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa, né? O torcedor fica se perguntando, poxa, toda hora tem um argumento de fluxo de caixa. O que é esse fluxo de caixa? Fluxo de caixa nada mais é do que você ter uma conta para pagar no dia 10 e você está esperando receber algo dia 5. Quando essa tua receita ela não entra no dia 5, você não consegue pagar o teu vencimento do dia 10. Né? Para exemplificar, você tem uma conta de luz que vence dia 10, teu salário cai dia 7, 5º dia útil. Então você está esperando o teu salário para pagar a conta de luz. Se o teu salário atrasa, você não paga a conta de luz. Então esse é o tal do fluxo de caixa. Quando não vem uma receita, você não consegue arcar com os teus débitos. E o Corinthians, infelizmente, ele está vendendo o almoço para pagar a janta. Ele não tem um provisionamento, ele não tem um planejamento do tipo assim, não, ok, se a gente não tiver, se essa receita não entrar, pelo menos a gente tem uma previsão aqui de pagar salário para não atrasar. Infelizmente, isso não está acontecendo. O Corinthians tem que fazer uma reestruturação financeira para que isso normalize ali na frente. Mas, enfim, a notícia é que está tudo pago, está tudo certo e vida que segue. Agora, eu queria falar sobre também outra coisa que movimentou a rede social do torcedor do Corinthians nessa terça-feira, que foi a eliminação do Fluminense. Não só necessariamente, né, pela eliminação de um time brasileiro ou pela derrota do Fluminense diante do Chelsea, mas, cara, é pro torcedor do Corinthians se orgulhar, né? É o último sul-americano a vencer esse campeonato, um campeonato de clubes, né? Um campeonato mundial de clubes organizado pela FIFA, que foi lá em 2012, justamente diante do Chelsea. O Chelsea que o Flamengo derrotou num outro momento do Chelsea na competição, mas o Flamengo derrotou, é verdade, numa fase de grupos, e depois esse mesmo Chelsea que eliminou e derrotou o Palmeiras, eliminou e derrotou o Fluminense. O Chelsea que quando, historicamente, né, parou diante do Corinthians, o Corinthians foi lá e ganhou na sua incursão ao Japão, naquele momento, para conquistar o título mundial. Depois disso, gente, nada mais aconteceu em relação a sul-americanos ou a brasileiros que tentaram, e olha, com times fantásticos, tá? Especialmente o Flamengo de 2019, mais recentemente o Flamengo também voltou lá e até parou na semifinal para o Al Hilal, né, em 2022, o próprio Fluminense do Diniz, que chegou na final, mas aí tomou um vareio do Manchester City, porque a diferença é muito grande, e dá para dizer que o Fluminense fez um
uma campanha bonita até, mas aí chega diante de um Chelsea na semifinal e não consegue avançar. E diante disso, o Corinthians mantém essa marca histórica de derrotar um europeu, né? Assim como outros brasileiros derrotaram nessa Copa do Mundo de Clubes, mas assim, numa final, valendo taça e sendo campeão do mundo. Então o Corinthians ainda detém essa marca que poderia ter sido batida pelo Fluminense, seria difícil, né? Teria que chegar à final e ainda bater um Real Madrid ou PSG, mas o Corinthians ainda detém esse retrospecto que é incrível realmente e, de certa forma, até negativo para o futebol brasileiro, porque desde 2012 a gente não sabe o que é isso. E o Corinthians foi o último que foi lá e venceu. Será que o Corinthians tem condições de voltar lá, bater lá e vencer? Nesse formato, é mais difícil, né? Tá todo mundo percebendo aí, por mais que os brasileiros tenham, assim, se superado, passado da fase de grupos, alguns avançado até a semi, né, como é o caso do Fluminense, assim, é muito difícil a gente imaginar que algum brasileiro um dia vá ganhar esse negócio. Mas, assim, não custa sonhar. No que diz respeito à Copa Intercontinental ali do final do ano, eu acho que é extremamente, né, possível. A gente está falando normalmente de 2 jogos, né? E depois, quando você chega na final contra um grande europeu, você tem um jogo único ali, em que, enfim, dependendo da tua estratégia, isso pode acontecer. É muito. Não dá para a gente decretar que nunca mais, né, um sul-americano ou um brasileiro vão conseguir esse feito. Ficou mais difícil nos últimos anos, a diferença está maior, a questão econômica, tudo que vocês já sabem. Agora, para essa Copa do Mundo de Clubes, o Corinthians, como todos os outros, tem um tempo aí para se classificar. Até 2029, né, se ela for confirmada, né, eu acho que já é um sucesso essa competição e o Corinthians pode ser que volte lá. Até agora, aproveitamento de 100%. Bateu lá, pegou um europeu, venceu e ganhou o título. Comenta aqui o que vocês acharam de tudo isso, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Valeu, tchau, tchau.